estamos aqui novamente na Mostra de Profissões UP 2018. Eu sou Marcela Stelle, estudante de jornalismo. A profissão de jornalista está sofrendo sempre constante mudança. E agora, com a era digital, a gente tem sofrido mais ainda. O impresso caiu, infelizmente, e as coisas mudam diariamente. E por isso eu estou aqui com o René Ruschel, jornalista da Carta Capital, e ele já atua há 43 anos. Boa tarde, René. Obrigada, seja bem-vindo. René, como você vê o cenário do jornalismo atual comparado a quando você começou? O jornalismo, antes de mais nada, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O jornalismo modificou muito e nos últimos anos, com as novas tecnologias, com as novas plataformas, é uma mudança diária. Eu faço parte de uma geração que aos poucos está sendo exterminada. Eu escrevi à máquina, quando eu comecei em 1975, nas minhas primeiras experiências, o jornal ainda era montado com o linotipo. Linotipo, pouquíssimos estudantes devem saber o que se trata. Acredito que a gente nem aprendeu isso na faculdade. O linotipo era uma máquina em que se derretia para a montagem, você escrevia como fosse um teclado, tá? Ia montando as páginas para serem impressas. Era do tempo da guerra. Depois, o telex, quando foi um grande avanço, que se mandava as notícias por uma tirazinha via telefone. Depois evoluiu para o fax, até chegar hoje nas plataformas eletrônicas, na internet e pelas redes sociais. A mudança é abismal, é uma coisa fantástica em tão pouco tempo. Não há termos de comparação. E toda essa mudança acompanha, inclusive, os próprios textos. Eu me recordo que os jornais aos domingos, por exemplo, tinham 200, 250 páginas. Eram textos extremamente longos. Hoje, pela internet, os textos são curtos, objetivos, claros e concisos. Então, foi uma enorme mudança que o jornalismo vem tendo. As notícias, a cada 3 minutos, 2 minutos, você tem novas notícias, ou segundos, você tem novas notícias. Então não há termos de comparação com o jornalismo do meu tempo, quando eu comecei, até os dias de hoje. E uma das mudanças, como você mesmo disse, é que o jornalismo impresso, aos poucos, vai morrendo. Eu não acredito que ele vá ser totalmente extinto. Mas eu li uma notícia hoje de manhã, de uma pesquisa, que nessas próximas eleições, agora, quase 45% das pessoas recebem informações só via internet. 36% pela televisão. E cerca de 6 a 7% pelo jornal ou revista impressa. Então, o que a gente percebe é que nesse momento nesse momento não, já de alguns anos, a internet é a grande mudança, é o grande avanço, é o grande caminho. Eu vou te citar um exemplo da própria Carta Capital. Eu não sei bem a tiragem da revista, mas imaginemos que seja uma tiragem semanal de 100 mil exemplares. A internet tem de 10 a 12 milhões de acessos. Então você veja que é uma diferença muito, muito grande. Porque nós como estudantes hoje, a gente sente falta do impresso, né? Porque a gente não tem mais. Nós, estudantes hoje, a gente já não tem mais o impresso, a gente vive praticamente só na internet. Você sente falta, você tem essa nostalgia do impresso, de escrever para ver a sua matéria no dia seguinte e não na hora que você escreve e ela já vai para... Você usou bem a expressão, é algo mais nostálgico. Sim, sim. É como você vê algum trabalho que você faz, um trabalho manual. É muito bom você ver ele pronto, né? Apesar de que você pode verificar, ver na internet, ele está arquivado. Mas ainda se você perguntar a qualquer jornalista da minha geração, ele vai dizer que sente saudade sim e que é muito bom você olhar aquela coisa impressa,
né, a revista, né? Mas eu diria que é muito mais uma questão de melancólica, de saudosismo realmente, de saudosismo. E se a gente hoje, você fosse olhar e você tivesse que conversar com... Nós estamos recebendo agora visitantes do ensino médio que estão em dúvida em que cursos vão fazer. Se você pudesse hoje conversar com eles e eles chegassem para você e dissessem: eu quero fazer jornalismo, qual seria a sua dica para um aluno que quer iniciar ao curso de jornalismo? Eu acho que o jornalismo é, antes de tudo, uma paixão. Dificilmente alguém vai se acostumar com o jornalismo, né? Primeiro, porque o jornalismo é uma profissão hoje que não é financeiramente tão rentosa como outras. É preciso gostar do que faz, senão, né? E o jornalismo, ele exige de cada um de nós, você precisa ter muita paciência, você precisa gostar de pesquisar demais. Existem alguns atributos que eu considero como uma condição necessária, não suficiente, porém necessária para se atingir um bom nível de jornalismo. Eu vejo o jornalismo hoje no Brasil e no mundo, né? Ele não é apurado mais como deveria ser, porque a internet o facilita. Se eu tenho um tema, uma pauta, para mim apurar, se eu colocar aquilo no Google, eu vou receber milhares de informações. A informação hoje está mais fácil, Está mais né? fácil. Só que nenhuma informação para o jornalismo substitui a presença física. Isso é insubstituível. Mas é claro que por uma série de fatores, muitas vezes você não consegue. Então essa nova forma de se adquirir a informação, de se buscar, aliás, de apurar a informação, ela é maravilhosa, porque você tem o acesso, né? Imagine se você tivesse que fazer uma pesquisa sobre a Revolução de 64 e tivesse que recorrer à biblioteca pública ou ir ao arquivo de um grande jornal. Você passaria dias folheando jornal por jornal, como era. Hoje você coloca o que você quer, o ano, o tema, a pauta, e você tem milhares de informações. Agora, nada vai substituir a apuração em loco. Você olhar, você está presente. E o jornalismo perdeu muito disso. Outra coisa que eu vejo é a ilusão, porque o jornalismo, ele traz um grande glamour. A maioria das pessoas imagina que vai deixar a universidade, que vai para a bancada de um jornal de televisão ou vai ser correspondente na Europa. E esse não é o foco do jornalismo. O foco do jornalismo é a informação, é apurar a informação, é a verdade. Na verdade, nós jornalistas não somos donos da verdade e nem temos a verdade. Mas é preciso você buscar o menor erro possível, buscar apurar os fatos. E hoje, com as chamadas fake news que você tem, você corre o grande risco de buscar e apurar uma informação errada apenas na internet. Então é fundamental que você tenha essa disposição. E o estudante de jornalismo precisa necessariamente gostar disso. Ele precisa gostar de ler, ele precisa se interessar pela história, ele precisa apurar fatos, acompanhar o que acontece no dia a dia. São algumas coisas fundamentais que talvez em outras profissões você não precise se reciclar todo dia, toda hora. No jornalismo você precisa. É diariamente, né? Você tem que crescer e aprender e construir novas formações diárias, né? Porque cada dia tem uma novidade e você tem que saber um pouco de tudo, né? Você não pode se limitar. Você tem que ser uma clínica geral. Você tem que ser uma clínica geral. Porque o jornalismo, o jornalista, aliás, ele na verdade ele não sabe nada. Ele pergunta. A função do jornalista é perguntar. Ele é um bom curioso, Ele né? é um bom curioso. Ele não sabe nada. E ele não entende. Claro, existem os especialistas, entendo. Mas no geral, o jornalista é uma clínica geral. Hoje ele tem uma pauta, amanhã outra, amanhã outra, amanhã outra. Hoje ele apura um caso médico, amanhã um caso jurídico. Ele pode ir numa pauta geral e buscar numa delegacia um assassinato que ocorreu. Quer dizer, o que você precisa é saber apurar os fatos.
Tá? Agora, eu acredito que ainda, eu espero, nos Estados Unidos, por exemplo, o jornalismo é muito mais especializado. E por uma série de razões. Lá não há exigência do diploma, então um médico que queira ser jornalista, ele pode se dedicar e atuar na área de medicina, por exemplo. Ele vai a uma universidade e aprende as técnicas escritas do texto, né? Nós não temos isso. Então é essa que eu vejo a diferença de que nós, jornalistas, precisamos ser uma clínica geral, saber perguntar, saber buscar. E com a experiência, este faro jornalístico é que te leva a você a buscar os fatos, o que é possível acontecer, o que poderia, o porquê, aquelas perguntas básicas, o que, onde, como, quando. O famoso lead que a gente aprende na primeira semana de aula aqui na faculdade. Aquilo é o que deve ser a história do jornalismo. Ontem eu estava vendo numa rede social de jornalismo e eles pediam para que nós estudantes, contássemos livros que marcaram a nossa vida acadêmica. Se você tivesse que dar dicas para um estudante de livros, filmes, que ele deveria assistir como jornalista, como estudante para ser um bom jornalista, o que você daria de dica? Eu acho que para um bom jornalista, até bula de remédio ele deve ler. Não existe nada que ele não leia, tudo. A minha dica, ou as minhas dicas, seriam muito mais de caráter pessoal, por questões políticas, de posicionamento, ideológicos, né? Eu posso te citar alguns livros, mas muito mais por uma questão pessoal de que eu gosto do autor, né? Um filme que eu acho que todo jornalista deveria assistir chama-se Boa Noite, Boa Sorte, que é do George Clooney. Que é a frase do Paulo Henrique Amorim, né? Boa Noite, Boa Sorte é a história de um programa de televisão que existia nos Estados Unidos na década de 50, quando havia um senador, McCartney, que era um anticomunista ferrenho. E ele passou a perseguir todos os comunistas. E essa perseguição chamava-se macartismo, em função. Neste programa e no filme, George Clooney mostra isso. Ele apura uma denúncia de um filho de um militar. E ele vai ao extremo para provar que ele não era comunista. E nesse filme você tem exatamente o que é o papel do jornalista. Você tem o papel de como agem algumas empresas de jornalismo. Você tem a noção da pressão externa, política. Você tem a pressão dos anunciantes. É um resumo do que é a história do jornalismo. Renê, muito obrigada. Fica a dica então para todos os estudantes de jornalismo assistirem Boa Noite, Boa Sorte. Obrigada pela presença. A Mostra de Profissões 2018P continua e a gente volta logo mais.